Na ideia do que é ser fonoaudiólogo, eu não quero, em hipótese alguma, que vocês olhem para as orelhas dos pacientes, de modo nenhum. Eu quero que vocês olhem os pacientes de modo integral, eu quero que vocês busquem atender todas as queixas que eles trouxerem. E na avaliação audiológica básica, a avaliação audiológica básica é a porta de entrada para N situações que a gente tem dentro da fonoaudiologia de modo geral. Então, a ideia aqui é a gente pensar um pouquinho nas nossas condutas clínicas. Claro que eu vou dar um enfoque aqui para as questões de áudio, mas eu quero que vocês sempre pensem em tudo, absolutamente tudo que o paciente demandar da gente enquanto profissional. Quando a gente pensa nas principais queixas da clínica audiológica, eu citei algumas aqui. Então, vocês já devem ter escutado, ou eu ouço, mas eu não entendo. O zumbido, caracterizado como transtorno, que é aquele que incomoda, que faz o paciente sofrer. O não ouço e o não entendo, que é o paciente que, além de não compreender, ele traz uma queixa de audibilidade. As queixas de dor de ouvido, de tontura. O zumbido e a tontura estão da mesma cor, porque eles são, com muita frequência, um casamentinho. A exposição a ruído é uma situação que acontece muito de trazer a queixa audiológica, tanto de desconforto auditivo quanto de zumbido, e a gente vive essa realidade muito na clínica, e isso é o que a gente mais vê nos adultos, né? Essa é as nossas combinações para os adultos. É lógico que tem N outras questões que fazem o paciente vir fazer a avaliação audiológica. Você já fez sua avaliação audiológica? Aqui nas clínicas Doutora Séries Bus temos profissionais qualificadas para atendê-los de forma acolhedora e cuidar de toda a sua saúde auditiva. Se tiver qualquer dúvida ou precisar de atendimento audiológico, entre em contato pelo nosso Instagram, @doutoraseriesbus aparelhos auditivos, ou nos procure em nossas clínicas em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Ficaremos felizes em poder auxiliar. Mas eu também quero que vocês pensem nas crianças. E seria ótimo se todas as crianças fizessem assim, né? A gente dá o tom e eles levantam a mãozinha. Mas não é assim, bem pelo contrário, né? A gente precisa ganhar a criança, brincar, trazer o lúdico. Então, eu sempre digo, tragam todo o ser fonoaudiológico de vocês, lúdico, que rola no chão, para fazer com que a criança realmente sinta que ela está se divertindo. E o que a gente recebe nessas crianças, né, para avaliação audiológica? Elas vêm porque elas não falam, ou porque elas falam errado, e agora está muito em alta o diagnóstico diferencial entre a perda auditiva e o transtorno do espectro autista. Então, feita essa nossa introdução aí sobre os pico-roxos, vamos voltar para o que é a grande maioria, digamos assim, da nossa rotina. A gente recebe os pacientes, faz a entrevista clínica, que é a anamnese, e sempre o paciente tem uma queixa principal. Ele pode ter várias questões, mas ele tem uma queixa principal. No nosso fluxograma, a gente faz audiometria tonal liminar, vai fazer via aérea, se precisar faz via óssea, ou seja, quando der perda na via aérea ou quando tiver alguma questão de orelha média. A logoaudiometria, LRF, PRF, fazem parte da avaliação audiológica básica. Limiar de reconhecimento de fala, índice percentual de reconhecimento de fala. Uma pergunta que tem surgido com frequência, prof, quando que eu faço limiar de desconforto? Se a gente for pensar no ideal, todo paciente com perda auditiva que vai colocar aparelho auditivo, que vai ser encaminhado para o processo de reabilitação por aparelho auditivo, ele precisa fazer limiar de desconforto para a gente conhecer o campo dinâmico. O campo dinâmico da audição é a diferença entre o mínimo som percebido e o máximo som suportado. Então, ali a gente mensura esse limiar de desconforto. É o contrário do que a gente faz na busca de limiar. Então, na busca de limiar, a gente pede para o paciente responder para o som bem baixinho, e no limiar de desconforto a gente vai aumentando a intensidade e pede para o paciente dizer para a gente quando incomodou, quando causou desconforto. Então, aqui eu estou falando dos pacientes que têm perda e a gente quer conhecer campo dinâmico. Mas tem aumentado muito para a gente os pacientes com limiares normais e desconforto ao som.
que são os pacientes com hipersensibilidade auditiva. Então, nesses casos também, a gente precisa refinar a anamnese nesse sentido, refinar a entrevista clínica, porque não é uma pergunta que a gente faz e não está na folha. Então, a gente precisa sempre lembrar de perguntar sobre essa questão do desconforto, porque ela não está no protocolo, nas anamneses que tem impressas lá no SAF. Quando a gente vem para a imitanciometria, a gente tem a curva timpanométrica, que é o padrão ouro de orelha média, e os reflexos acústicos, que é o primeiro procedimento que a gente faz para ver via auditiva central, num procedimento simples. Então, tudo isso daqui, ó, é o básico. Tudo isso aqui é o básico. Como que eu posso complementar o básico com o audiômetro e o imitanciômetro? Fazendo limiar de desconforto e o teste de função tubária, quando existe a queixa. Então, o limiar de desconforto, o som me incomoda, e o teste de função tubária é para a gente analisar o funcionamento da tuba auditiva quando existe queixa de plenitude. Minha voz parece que está dentro da cabeça, parece que eu estou falando dentro de um balde, sensação de autofonia, que é aquela percepção da própria voz aqui, dentro dos ouvidos. Então, tudo isso vai ao encontro de disfunção de tuba auditiva, e daí a gente faz o teste de função tubária. Por que eu falei antes que o menininho soprando ali a bolinha de sabão não era por acaso? Porque a gente viu no mestrado do Vitor o quanto os exercícios para a musculatura peritubária, que são os exercícios que a gente aprende na MO, na motricidade orofacial, eles ajudam muito nesse reestabelecimento da tuba auditiva, porque a gente está falando de músculo. Então, a gente vai lá, exercita esses músculos e reestabelece a função. E daí a gente consegue voltar a equalizar essa pressão na orelha média e não ficar mais com aquela sensação de ouvido tampado, de tudo aqui preso na cabeça. Chegamos no momento ouro da consulta. O momento ouro da consulta é desde o oi, tudo bem, eu sou a Michele, eu que vou atender o senhor. Oi, tudo bem, eu sou a Vitória, eu que vou atender a senhora. Então, desde o oi, tudo bom, se apresentar com aquele sorrisão no rosto, é o ouro. Mas a gente tem o ouro do final, que é a devolutiva. Então, eu costumo dizer muito que no mercado de trabalho, uma das coisas que mais diferencia os nossos colegas que estão atuando em diagnóstico é a devolutiva. Tem um colega que só entrega o exame e o paciente vai embora, tem aquele que explica meio por cima, e tem aquele que permite que o paciente entenda o que foi encontrado no exame mediante a queixa dele, que é o que a gente espera, né? Toda vez que tu tem uma queixa, que tu vai no médico, que tu vai no físio, seja qual for o profissional, dentista, eu tô com dor no dente. O dentista vai avaliar, a gente espera que ele diga que tem uma cárie, que vai ter que fazer canal, ou que não é nada, que, enfim, a gente quer uma devolutiva. Eu brinquei, né, que é o ouro do atendimento. Se a gente pensar assim, a gente recebe um paciente que diz que ele não entende o que as pessoas falam, que ele tem um zumbido insuportável e que ele não ouve bem. Vamos pensar que são essas três coisas que se destacam quando vocês fazem a anamnese. Aqui na anamnese, a gente tem um roteiro e tem duas coisas que a gente precisa se acostumar mais a perguntar, que não está na ficha, que é sobre o COVID, também por conta da possibilidade de intervenção nossa para as queixas de dificuldade de percepção de fala e de memória, que também temos aí os resultados brilhantes da dissertação do mestrado da Larine. Então, o COVID a gente não pergunta e o desconforto para o som a gente não pergunta. E são duas coisas que eu quero muito que a gente aprimore na nossa anamnese. Estou pedindo ajuda coletiva aí para vocês, para a gente não esquecer. E sempre, gente, sempre, a gente recebe os pacientes pelo sistema do hospital. Então, vocês vão receber o paciente com as informações que vocês já têm. Oi, Vanessa, tudo bem? Eu sou a Michele, eu que vou te atender. Eu vi no sistema que você queixou para o médico que você não entende o que as pessoas falam, que você tem um zumbido que te incomoda muito e que você acha que você não ouve bem. Então, hoje a gente vai fazer teu exame de audição e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. É fantástico, é acolhedor, o paciente se sente importante, ele se sente, nossa, ela já sabe da minha vida. E a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer isso. Não tem por que a gente perguntar para o paciente tudo de novo que a gente já viu no sistema.
Então, por isso que vocês recebem as histórias clínicas dos pacientes para vocês irem se organizando para os atendimentos. Então, quero muito, muito que vocês criem esse protocolo, assim, um procedimento operacional padrão mesmo, o tal dos POPs. Oi, eu sou a Rafaela, eu que vou te atender hoje, Vitória. Vitória, eu vi no sistema que você disse que ouve super bem, que não tem nenhum problema auditivo, mas que você queixou para o médico de muita dor no ouvido e uma rinite crônica. Então, a gente vai fazer teu exame de audição e depois que terminar eu vou te explicar tudo e vamos ver nos exames se você está com infecção de ouvido. Então, vão fazendo esse diálogo com o paciente antes de pegar a folha e começar a perguntar tudo da folha. Recebeu com as informações que vocês tinham? Tá, agora deixa eu saber mais um pouco de você, Vanessa. Você trabalha? Como que é o teu desempenho auditivo, o teu desempenho comunicativo no teu trabalho? E daí vai seguindo a lista de um jeito mais dialogado, de um jeito gostoso, de um jeito leve. E isso é uma coisa que é prática, gente. Vocês vão me ganhando cada vez mais anamnese pós-anamnese. E aqui eu só coloquei para vocês, por conta de que eu pedi para vocês começarem a perguntar mais sobre o COVID. Esse é um texto muito, muito bacana que fala sobre os problemas, as dificuldades auditivas que acontecem com os pacientes adultos. Esse texto foi publicado em 2022 agora, numa revista de audição, Audição, Equilíbrio e Otorrino. E o que eles perceberam numa amostra de adultos? Que 81% dos pacientes apresentaram alguma dificuldade auditiva e 43% deles queixaram de problemas de memória. Então, audição e cognição, que é o que a gente percebeu também no mestrado, na dissertação da Larine. E o que a gente precisa aqui? Lembrar do diagnóstico complementar. Então, a gente recebeu o paciente, ele tem uma queixa de percepção de fala e deu um audiograma com limiar normal, a gente precisa lembrar da avaliação do processamento auditivo. Na avaliação do processamento auditivo, a gente faz uma triagem cognitiva, quando é na prática clínica, e quando é no projeto, no GA, que a gente faz uma avaliação cognitiva completa, digamos assim, com protocolo neuropsicológico que tem padrão de referência para todas as idades, que é o Neopsilin. Isso daqui é o que traz a teoria em relação ao, entre aspas, trombos que se criam no sistema circulatório, nesse sistema vascular, em função da infecção pelo COVID. Por conta disso que a irrigação coclear fica falha, e é por isso que a gente passa a ter da periferia para o centro e do centro para a periferia as alterações do sistema auditivo e do sistema vestibular. Então, dei uma super resumida aqui só para ficar o registro da importância da gente perguntar para os pacientes e ver como que a gente pode intervir, porque no mestrado da Larine, com 6 sessões de treinamento auditivo cognitivo, que é o protocolo que a gente publicou, a gente conseguiu melhorar a vida dos pacientes um monte. E daí, da devolutiva, se eu estou falando para vocês que a devolutiva vale ouro, e a Vanessa disse isso para mim, o que vocês esperam diga para a Vanessa quando eu for entregar o exame para ela? Eu dou o exame para ela, entrego o exame na mão dela e era isso? Não, eu vou ter um achado clínico. Então, digamos que esse daqui é o exame da Vanessa. Para quem ainda não teve áudio, já vai guardando aí, a gente não tem um exame normal. O exame normal é quando essas bolinhas da orelha direita e xizinhos da orelha esquerda estão até o 20. Depois do 20, pior que o 20, já começa a perda auditiva. Então, eu posso dizer que ela não ouve bem e dizer assim, Vanessa, olha só, eu quero mostrar para você o gráfico da sua audição da orelha direita e o gráfico da sua audição da orelha esquerda. Tudo que a resposta normal é do 20 para melhor. Você percebe que aqui você já tem umas respostas que não estão normais. Então, isso já configura uma perda auditiva. Isso já configura uma alteração da tua audição. Ela precisa saber que a audição dela já não está normal. Mas a gente tem um grande detalhe aqui, que é a função do laudo audiológico. Porque quando a gente faz a média quadritonal da orelha direita, esta orelha aqui, ó, ela ainda fica normal, que é aquela função, né? Eu tenho que fazer a média 500.000, 2 e 4,
Quando a média dá normal e eu tenho perda, eu não vou laudar como normal. Então, perda auditiva do tipo sensório neural na orelha direita a partir de 3.000 Hz. Mas eu não vou conseguir dar o grau da perda auditiva para a Vanessa. Mas eu vou dizer, Vanessa, você percebe que nesses sons aqui, ó, que são aqueles mais finos que você ouviu, já não está normal? Então, a gente ainda não consegue classificar um grau de perda auditiva, mas ela já existe na orelha direita. Na orelha esquerda, a gente tem uma perda a partir de 2.000 Hz. Mas aqui, quando a gente fez a quadritonal, ainda dá normal. E eu coloquei esse caso de propósito porque são aqueles laudos esquisitos, difíceis de fazer. Porque quando a gente olha para a média 500.000, 2 e 4, ela ainda está normal. Mas já existe perda auditiva aqui. E daí como que eu digo, Vanessa, você falou para mim que você não ouve bem, mas está normal sua audição. Não está normal a audição dela. Ela já tem perda auditiva para ouvir o som agudo, ela tem que saber disso. E daí ela diz assim, eu não entendo o que as pessoas falam. Olha só, Vanessa, aqui no teu exame, você entendeu na orelha direita 88%. E na orelha esquerda, 96%. Esse 88% da direita, gente, é muito ruim, apesar de parecer bom. Por que é muito ruim? Porque ela poderia ser muito melhor, porque ainda tem limiares bons. O que a gente tem que explicar para o paciente aqui? Vanessa, apesar desse percentual parecer bom, ser bom, isso aqui é no silêncio, você está dentro de uma cabina tratada acusticamente, o som está saindo na tua orelha. Imagina essa mesma lista de palavras com um ruído competitivo. Imagina essa mesma lista de palavras fora de uma intensidade de conforto, num volume um pouquinho menor. Porque nem sempre as pessoas falam na nossa intensidade de conforto. Então, Vanessa, realmente, a gente percebe, principalmente na orelha direita, que você perde muita informação, mesmo que o volume esteja bom. Então, vocês têm que devolver para o paciente aquilo que ele trouxe. Eu não entendo o que as pessoas falam. Sim, não se engane por essa porcentagem. Isso aqui é no silêncio. E daí eu não vou repetir tudo que eu acabei de falar. Mas permitam que o paciente entenda aquilo que ele trouxe como queixa. Daí, para finalizar essa devolutiva, a Vanessa diz que ela tem um zumbido insuportável. Por quê que ela tem zumbido? Essa é a pergunta, sim, que vocês têm que ter sempre a resposta na ponta da língua. Por que a Vanessa, com esse exame, tem zumbido? Por causa da perda. Pronto. A Vanessa tem zumbido porque ela tem perda auditiva. Ponto, fim. Não fiquem procurando etiologias e porquês do paciente, por que ele tem zumbido quando tem perda auditiva. Essa é a resposta mais fácil de dar para o paciente. Tem perda, tem zumbido porque tem perda. Agora, o porquê que a Vanessa sofre e o porquê que o zumbido é insuportável é o que a gente vai ter que descobrir. E daí, para a gente conseguir descobrir isso, deixa eu só ir lá na frente, a gente tem que fazer uma investigação com o paciente se esse zumbido é um transtorno. Para ser um transtorno, tem que afetar no dia a dia, tem que ter dificuldade de concentração, de atenção, que vão ao encontro das questões cognitivas, de percepção de fala. E daí vem um organograma, pensando especificamente no zumbido. A gente vai pedir para o paciente a nota na escala EVA. A escala EVA é essa escala de 0 a 10, onde a gente pede para o paciente falar para a gente assim, quanto que o zumbido incomoda você? 0 é nada, 10 é muito, e perceba que aqui embaixo tem essas carinhas. Agora, a gente vai começar a deixar essas escalas em todos os computadores, eu tenho usado dentro do meu Drive mesmo, mas para a gente poder usar o visual, porque como a gente imprimiu vários e as impressões se perdem, vamos usar no computador. Daí a gente pede para o paciente falar para a gente, daí ele fala, eu dou nota 8. 8 me incomoda muito, é uma questão intensa mesmo. De 5 para mais, é um desconforto grande. E quando traz outras coisas que o paciente fala, que atrapalha a vida dele, a gente configura como transtorno. Então, agora em 2021, a gente teve essa publicação incrível. Esse texto é maravilhoso. Eu ia ler ele com vocês e explorar um pouco mais, mas vou deixar esse resumo.
que ele fala que o zumbido é essa percepção consciente de um ruído, de um som tonal ou composto, sem ter nenhuma fonte externa. Eu estou ouvindo um som mesmo que eu esteja no silêncio absoluto. Só que o transtorno do zumbido, ele associa a um sofrimento emocional, a uma disfunção cognitiva e que altera na vida, no dia a dia da pessoa, questões comportamentais e traz uma incapacidade funcional. Então, todos os nossos pacientes, a gente precisa saber diferenciar. É zumbido ou é transtorno do zumbido? Sendo transtorno, a gente tem que cuidar. Sendo transtorno, esses pacientes vão para o ambulatório de zumbido. Então, como que fica o nosso organograma? Se o paciente tem zumbido e tem limiar normal, a gente vai fazer emissão para complementar o diagnóstico. Vai fazer transiente e produto de distorção, ou só o produto de distorção, ou só a transiente. Dependendo de cada caso, mas de rotina os otorrinos pedem produto de distorção, quando pedem, para complementar o diagnóstico, porque o produto é mais completo. Não vou me estender aqui. A gente vai pedir a nota EVA, que eu acabei de mostrar para vocês, se vai ser uma carinha feliz ou uma carinha muito brava, e vai marcar esse retorno no ambulatório de zumbido. No ambulatório de zumbido, a gente vai revisar o aconselhamento que foi feito, porque a gente vai aconselhar os pacientes aqui, ó, pedindo a nota da escala EVA, vai ver se o paciente conseguiu cumprir o aconselhamento e vai ver como que a gente vai manejar e como que a gente vai tratar esses pacientes. Esse manejo e esse tratamento, a gente tem algumas opções hoje de recurso que a gente está usando no ambulatório, mas o que não faltam são possibilidades de tratamento. Não que nós tenhamos todas no ambulatório de zumbido do projeto na universidade. Então, gente, só para finalizar aqui a questão da Vanessa, a gente vai dizer para ela que ela tem zumbido porque ela tem perda. E que a gente vai precisar descobrir o porquê que esse zumbido incomoda tanto ela. O porquê que gerou transtorno. Se foi uma questão, um amplificador emocional, metabólico, vascular, tudo isso junto, a gente tem que procurar um amplificador. Aqui estão as bases que a gente precisa ter em mente quando o paciente tem transtorno de zumbido. A primeira investigação, ela é sempre auditiva, e as nossas próximas investigações são musculares, metabólicas, emocionais e vasculares. E é aqui, nestes laranjinhas, que mora a grande formação diferenciada do profissional que quer trabalhar com zumbido. Aprender a fazer avaliação audiológica a gente aprende na faculdade. Aprender a olhar o metabolismo, a olhar as questões emocionais, a ver sobre questões vasculares, a fazer avaliação muscular, é o que a gente busca como complementar. E desde 2019, a Academia Britânica de Zumbido vem preconizando a formação mínima como isso, como o pouquinho de cada coisa que a gente tem que saber para conseguir manejar os pacientes. Então, a gente vai explicar isso para a Vanessa. Vanessa, agora a gente vai fazer umas perguntas para você, para tentar entender se tem alguma influência de algum desses 4 fatores aqui no teu dia a dia, para te dar algumas tarefas e tentar tratar o teu zumbido com mudança de hábito. E daí a gente vai fazer o aconselhamento para a Vanessa. O aconselhamento, ele nasceu da dissertação de mestrado da Rúbia e tem esse protocolo. Daí, gente, seguindo então nessas construções dos nossos fluxogramas e do nosso desejo de procedimento operacional padrão para a gente fazer uns atendimentos bem lindos na vida, no projeto, na prática clínica, sempre. Vocês receberam um paciente para avaliação audiológica e se ele tem audiometria normal, a gente vai dar orientações de devolutiva. Aqui na audiometria normal, eu não coloquei as questões de processamento auditivo, que eu me dei conta depois. Então, se eu tenho uma audiometria normal, mas eu tenho um paciente com queixa de percepção de fala, eu ouço, mas eu não entendo, eu preciso muito pedir repetição, o ruído me incomoda muito, aqui é orientações e agendamento e encaminhamento para avaliação do processamento auditivo. Então, tanto a agenda de processamento quanto a agenda de zumbido, elas estão comigo, então eu estou lá com vocês já podem me pedir uma vaga. É lógico que a gente só vai pedir avaliação do processamento quando o paciente tem desejo de reabilitação. Então, a Isa vem assim e diz assim, olha,
eu vim fazer avaliação auditiva porque eu preciso muito de repetição, porque eu não consigo prestar atenção em conversas longas, eu perco o foco, eu tenho dificuldade de memória, o ruído me incomoda muito. Quando eu escuto um áudio no WhatsApp, eu tenho que escutar 2, 3, 4, 5 vezes, porque eu não consigo lembrar do que eu escutei. Daí a gente vai lá e faz uma audiometria, o exame dela dá normal. A gente não pode dar as orientações para ela, dizer, olha, Isa, teu exame está normal, e mandar ela para casa. A gente vai explicar para ela. Isa, essa tua queixa, ela vai ao encontro da possibilidade de um transtorno de processamento auditivo. O transtorno de processamento auditivo é uma falha nessa comunicação aqui da orelha com o cérebro. Então, a orelha está escutando e o cérebro não está recebendo tudo e absorvendo tudo como deveria. Para o tratamento disso, a gente tem uma terapia que chama treinamento auditivo, e esse treinamento auditivo ele dura mais ou menos uns 3 meses. Se você tiver vontade de fazer reabilitação, de fazer esse treinamento, esses exercícios para melhorar essa conversa da orelha com o cérebro, a gente marca a sua avaliação do processamento. Senão, a gente não marca. Por quê, gente? Porque cansou de acontecer de pacientes com limiares normais virem para fazer a avaliação, terem muita queixa, e a gente vai lá e faz a avaliação do processamento. O paciente fica 1 hora e meia dentro da cabina. Quando a gente termina a avaliação, que a gente vai dar devolutiva e diz para ele que realmente a gente encontrou um transtorno de processamento, que a terapia vai durar mais ou menos uns 3 meses, ele diz, não, mas eu não quero fazer terapia, eu não quero fazer reabilitação. Eu achei que tinha um remedinho para eu tomar, mas já que não tem um remedinho, eu não quero. Então, a gente só faz um encaminhamento para complementar a audiometria se o paciente quer reabilitar. Se não, não, tá? Se for uma audiometria porque tem rinite, porque passou num concurso e precisava de uma audiometria, se for um caso que não tem uma outra queixa envolvida, dá a devolutiva, orienta, o paciente não vai precisar de nenhum retorno, de nenhum encaminhamento. Se a gente fez a audiometria e encontrou uma perda sensório-neural, os pacientes não podem ir embora sem entender a importância da reabilitação auditiva. Eles não podem ir embora sem ouvir de vocês que a reabilitação auditiva por próteses auditiva é fundamental, que infelizmente no SUS a gente tem uma fila de espera bastante grande, que demora 3, 4 anos, mas que além da fila de espera, a gente quer falar para eles sobre a possibilidade de um financiamento que tem no Banrisul e no Banco do Brasil para próteses e órteses, que é um financiamento com juro baixo, com prestação pequena e que não é um processo burocrático. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Taissane e eu sou fonoaudióloga. Você sabia que é totalmente possível adquirir aparelhos auditivos em até 60 vezes? Isso mesmo, aqui na clínica Doutora Séries Bu Saúde Auditiva, além de realizarmos toda a parte de avaliação e reabilitação auditiva, nós também trabalhamos com o crédito acessibilidade pelo Banco do Brasil, onde o paciente consegue parcelar os seus aparelhos auditivos em até 60 vezes com a menor taxa de juro do banco. Então, se você ficou curioso, é só entrar em contato com a nossa equipe. É lógico que a gente vai sentir o paciente, a gente vai falar do financiamento para aquele paciente que a gente acredita que possa ter uma possibilidade de ir atrás disso. E a gente também costuma perguntar, você é 100% dependente do SUS ou você consegue fazer algum tratamento, alguma intervenção fora do SUS? Se o paciente disser, eu sou 100% dependente do SUS, mas de repente eu posso ver, os pacientes já perguntam assim, esses aparelhos são muito caros. Então a gente fala o preço aproximado dos aparelhos, que é aí R$8.000 o par, R$9.000 o par, às vezes menos, às vezes mais, e orienta os pacientes dessas duas possibilidades. Então, a ficha cadastral do SUS, ela tem que sair preenchida e vocês têm que entregar para o paciente sempre que for sensório neural, e o paciente entra na fila de espera na sua Secretaria de Saúde. E também dessa questão do financiamento. O financiamento, a gente pega um encaminhamento, um receituário do SUS e coloca ali, encaminho o paciente, para reabilitação auditiva por próteses auditivas devido à perda auditiva sensório-neural, e vai colocar o laudo, e entre parênteses CID-H90, que é o CID da perda auditiva sensório-neural.
E a gente tem na universidade uma listinha de sugestões de clínicas que eticamente a gente tem que sugerir no mínimo 3. Não existe nenhum conflito de interesse nisso, a gente não ganha absolutamente nada com isso. O nosso único ganho é o paciente poder ter a oportunidade de reabilitação auditiva sem a gente depender 100% do SUS e esperar pela fila de espera do SUS. E daí a gente sempre comenta, quando é possível, quando o paciente vai entender, da possibilidade de a gente ter um envelhecimento não saudável, com chance de demência, Alzheimer, questões cognitivas, por conta da perda auditiva, que a gente tem inúmeras evidências sobre isso. Então, a gente tenta fazer esse monte de informação de um jeito simples, fácil, e sempre ajustando a linguagem ao paciente. Tem paciente que entende mais, tem paciente que a gente percebe que tem que diminuir muito a quantidade de informação que ele não vai dar conta. E os pacientes que têm perda auditiva com GAP, seja mista ou condutiva, eles voltam para o otorrino. Esses pacientes não têm indicação de reabilitação por prótese por nós, porque pode ser paciente cirúrgico. Então, aqui a gente se encaminha para o fim. A gente fez essa conexão com a questão do zumbido, pegando o gancho lá daquele primeiro paciente que a gente simulou, que era a Vanessa, juntando com a anamnese, com os procedimentos clínicos, com a devolutiva. Então, a gente não pode não fazer nada. Esse é o grande recado. Daí, eu ouço muito dos nossos colegas assim, mas eu vou fazer só o aconselhamento? Gente, o aconselhamento não é só o aconselhamento. Se ele for bem feito, ele muda vidas. O paciente já sai diferente do atendimento. Hoje de tarde, na prática de processamento, eu tive a oportunidade de atender o seu Carlos. Ele foi para fazer potencial evocado. E se eu pudesse filmar ele chegando e ele indo embora, hoje ele é a personificação do que eu falo sobre a mudança de carinha do paciente quando ele entende o que está rolando na vida dele. O seu Carlos é um paciente que tem perda auditiva protetizável pelo SUS. Nesse organograma que eu fiz, a gente está falando de perda auditiva sem indicação de aparelho pelo SUS, porque tem que ser a média quadritonal maior que 40 para ganhar pelo SUS. Então, as perdas auditivas pequenas, a gente também pode orientar sobre o financiamento, mas a gente sempre vai fazer o aconselhamento, vai pedir a nota da escala EVA, só que sempre, gente, tem que ser claro para o paciente que tem perda auditiva que o tratamento padrão ouro para o zumbido quando tem perda é a amplificação sonora. O paciente precisa da amplificação sonora porque o que está causando aquela percepção aumentada do som é a perda, com aqueles amplificadores que a gente comentou rapidamente antes, mas dentro do ambulatório a gente vai ajudar com todas as possibilidades que a gente tem de tratamento, mas o paciente não pode esquecer que o padrão ouro são os aparelhos auditivos. E de novo a gente vai fazer retorno no ambulatório de zumbido e nesse retorno a gente vai revisar o aconselhamento e vai ver como que a gente vai manejar e vai tratar o paciente. Daí aqui eu trouxe para vocês um texto que eu também ia discutir, mas fica para uma próxima, mas quem tiver vontade e oportunidade de ler ele, no meu computador ele está salvo assim, texto maravilhoso sobre terapia sonora em adultos. Esse texto, gente, ele fala sobre o estado da arte desde que começou até os dias de hoje, isso que significa estado da arte. E ele fala sobre o quanto a terapia sonora ela é incrível nos pacientes com zumbido. Nesse texto é especificamente do público adulto, que é o que a gente estuda muito hoje. A gente também estuda idosos, mas depois da pandemia, muito adultos. E esse é um recadaço que tem que ficar para nós. O paciente que tem zumbido, ele não pode ficar no silêncio. Ele tem que escutar música, ele tem que escutar alguma coisa que seja agradável para ele. Esses sons do aplicativo, que quando eu estava chegando de volta, a Cris estava comentando com a Vani. Então, tem inúmeras possibilidades de terapia sonora. Só que nesse texto eles falam que a terapia sonora é incrível, mas que nos faltam protocolos padronizados para conseguir prescrever a terapia sonora. Eu tentei falar rápido para não passar muito do horário, mas qual que era o grande objetivo, gente? Vocês entenderem a conexão que existe da avaliação audiológica básica com absolutamente tudo da fonoaudiologia. Então, a gente tem muitas vezes a audiometria como a porta de entrada do paciente que não fala, que fala errado, que não aprende. O paciente que tem dor de ouvido, que vai fazer uma cirurgia pré-colesteatoma, que vai fazer uma prótese de otosclerose, que vai começar a quimioterapia, que já fez quimioterapia. Então, entendam que a avaliação audiológica básica é, sim,
uma porta de entrada para ramificar para tudo que a gente pode fazer de diagnóstico e de cuidado na fonoaudiologia. Só que para que isso realmente aconteça, vocês, enquanto clínicos, têm que ter essa visão. Se a gente, enquanto clínico, for lá, fazer audiometria, entregar o papel para o paciente e mandar ele embora, a gente não vai fazer um cuidado integral, não vai fazer fonoaudiologia integral. Então, esse era um dos grandes recados hoje, valorizando a avaliação audiológica básica e trazendo aí essa conexão com o zumbido, que é uma coisa que a gente faz muito no GEAC, por conta também do aumento gigante que a gente tem desse sintoma, muito no pós-Covid, mas muito também por conta do aumento de sintomas depressivos e ansiosos que traz aí o zumbido junto, né, conectado.